Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai começar a falar aqui um pouco sobre a estrutura do projeto que a gente criou. A gente vai explorar aqui melhor a estrutura do Expo, a gente vai dar uma olhada melhor ali na documentação do Expo, né, para a gente ter uma noção melhor, né, da ferramenta que a gente está utilizando, das possibilidades que a gente tem e também entender melhor o que a gente vai estar fazendo, né? Eu vou apresentar aqui para vocês o projeto que nós iremos desenvolver e para a gente ter uma noção melhor de onde começar, tá? Então, eu estou aqui no VS Code, estou aqui com o projeto que nós criamos, né? Aqui o que eu fiz basicamente foi só rodar um npm start no terminal, e aí apertei a tecla A, né, para ele abrir o meu Android, o meu emulador que está aqui, né, com a aplicação. E basicamente é isso, né? Vamos começar aqui falando sobre a estrutura que foi criada, né? Que se a gente dá uma olhada, isso aqui lembra muito um projeto Node, né? Na verdade né, um projeto baseado em Node. Então nós temos aqui a Node Modules, que armazena as bibliotecas e as dependências desse nosso projeto, e as dependências do projeto ficam sempre listadas aqui no package.json, né, nesse arquivo. Se a gente dá uma olhada aqui, nós temos, né, alguns scripts que basicamente eu defino um script que o Node vai executar. E aí lá no terminal, se eu executar um npm start, npm run android, npm run iOS, npm run web, ele vai executar esse trecho de código aqui, né? As dependências, que são as bibliotecas, então aqui nós temos o Expo status bar, React, React DOM, React Native e também o React Native Web. E as dependências de desenvolvimento, né? Aquilo que a gente usa só no ambiente de desenvolvimento, que é o Babel, a tipagem, né, do React, tipagem do React Native e o TypeScript, tá? Então esse arquivo package.json, a gente vai ter sempre ele no nosso projeto descrevendo aqui as dependências e, enfim, os scripts ou o que é o projeto, né? E tem testconfig, porque a gente está usando TypeScript, né? Então a gente configura aqui, a gente estende aqui a configuração do Expo, no TypeScript. E aqui a gente vai conseguir fazer as configurações nossas do TypeScript. A gente tem aqui também o Babel config.js, né? Que é basicamente o Babel, ele trabalha ali na parte de onde o código é compilado e convertido, né? Meio que a gente converte o TypeScript por JavaScript, o JavaScript vai virar um bundle que depois vai virar o código nativo, né? Então o Babel está sempre trabalhando nesse meio. A gente está usando aqui o plugin do Babel, preset, na verdade, né, do Expo, tá? Então o Expo também está gerenciando isso aí para a gente. Outro arquivo interessante, esse app.json, que é basicamente um meio termo, onde a gente vai fazer as configurações do aplicativo, como o aplicativo vai se comportar lá no nativo, né? Depois que esse código JavaScript, esse projeto vira um projeto ou em Kotlin ou em iOS, né? Lá com Swift ou Objective-C. Então aqui a gente vai estar descrevendo as questões das imagens, da splash screen, o estilo da interface, ícone, a orientação, a versão do projeto, nome, enfim, tem várias coisas que a gente pode estar definindo aqui. Nesse projeto, nesse curso, a gente não vai abordar muito isso, mas só estou passando aqui para dar uma noção melhor do que é cada arquivo, tá? Git ignore está relacionado ao Git, né, a versionamento. Nós temos aqui a pasta assets, que é onde a gente vai estar colocando os nossos arquivos estáticos, né? Os assets aí da aplicação. Então a aplicação tem ícones, tem imagens, tem essas coisas, vai ficar aqui em assets, tá? E nós temos aqui também o app.tsx, que é o ponto de entrada e o ponto de início dessa nossa aplicação. Então é um arquivo que está sempre presente e a partir dele que a gente vai desenvolver a aplicação, né? Ele vai ser o ponto de início. Então aqui nós temos, né, um view. Isso aqui lembra bastante, isso aqui é JSX, tá? A extensão do arquivo é TSX porque a gente está usando TypeScript, mas aqui nós temos aquela mesma ideia de componentes, aquela mesma ideia de componentização, de JavaScript junto ali com o XML, né, que é o que junta aí o nosso JSX. Então, basicamente a questão da componente, né? Nós temos sempre funções que retornam um elemento visual, tá? Então, antes de retornar, a gente pode estar criando a nossa lógica, né? A gente pode estar executando funções. Lembra bastante, basicamente isso aqui é React, né? A questão do React Native é meio que a conversão do React para a parte nativa,
tá? Então, essas tags aqui, view, text, status bar, a gente pode pensar na view como uma div lá do HTML, o text, né, como uma tag P, ou H1, H2, enfim, algum spam, pode pensar nele assim. Essa tag status bar está referente à barra de status ali do Android, né, aquela barra superior. Então, se a gente vem aqui, ó, no emulador, essa parte superior aqui, né, onde fica ali as notificações, enfim, esse style dele aqui tá alto, ó, se a gente troca isso aqui, pode colocar dark, ou dark é o que já tá, se eu colocar light, a gente colocar light, os ícones sumiram, né, porque eles ficaram branco também, como o fundo é branco, então tudo sumiu. O dark é o que tá em padrão, né, que os ícones aqui do status bar fica escuro, né? Não é um preto, enfim, né? Mas aqui status bar é onde a gente configura, é meio que um intermédio, é um componente que faz esse meio de campo aí entre o código JavaScript e o código nativo, né? Porque essa parte do status bar, ela é algo nativo do dispositivo que está executando, né? Então, cada dispositivo vai ter um status bar aí diferente, cada sistema operacional, enfim, tem seus detalhes, mas aqui ela é exposta para a gente, né? Via aqui a biblioteca, né? Expo Status Bar, e a gente só usa aqui, né? Passando aos parâmetros de uma forma bem mais simples, né? Mas enfim, isso aqui é a parte da componente, né? Nós temos aqui a parte de estilo, né? Essa estilização nativa, ela usa o Style Sheet. Esse Style Sheet vem do React Native, que é basicamente uma forma da gente passar os estilos em JavaScript, né? Que lá no React a gente faz essa estilização usando lá o CSS. E aqui nós temos uma forma voltada para o JavaScript de definir estilo. Então aqui esses estilos são criados via objeto, né? Então aqui eu tenho o estilo que eu estou chamando de container e dentro dele eu estou aplicando algumas propriedades, né? Que é o flex, background color, align items, justify content, que é o CSS, só que escrito um pouco diferente, né? Aqui a gente usa o camel case, ou seja, ao invés de eu dar um hífen e digitar, no caso aqui, background color em CSS, né? Seria background traço color. Mas aqui é o camel case, iniciando a próxima palavra com a letra maiúscula. Mas enfim, esse style sheet a gente pode muito bem separar ele em um arquivo styles e para organizar melhor o código, né, separar o arquivo de estilo do arquivo da componente. A gente pode usar aqui também style components, que fica muito bom, fica muito interessante, mas nesse projeto nosso que a gente vai estar fazendo usando o style sheet para manter as coisas o mais simples possível, tá? Mas dito isso, né, explorado isso aqui, vamos lá para a documentação, né, para o web aqui, para a documentação do Expo, para a gente dar uma olhada melhor no que a gente tem aqui de possibilidade, né? E primeiramente eu quero falar aqui sobre os workflows. Na verdade, se a gente vem aqui na documentação do React Native, né, de configuração do ambiente, que eu mostrei na aula passada, mas ele já tem aqui a opção do Expo Go, né, para a gente criar o nosso projeto usando o Expo. Então, o Expo é uma ferramenta muito boa mesmo, contribui muito para a comunidade e não é à toa que ela está aqui na documentação do pessoal do React Native, né? Então, é algo muito interessante da gente estar explorando mais e entendendo um pouco melhor sobre essa ferramenta, tá? Então, se a gente olha aqui na documentação do Expo, onde eles falam sobre workflows, essa questão do workflow é interessante, porque nós temos aqui o Managed Workflow e o Bare Workflow. O que é isso? Esse Managed Workflow é o projeto que a gente acabou de criar, né? Que é basicamente um projeto onde o Expo faz esse meio campo, ele ajuda a gente entre a parte do código JavaScript, código React Native e o código nativo, né? Então ele gerencia para a gente esse fluxo de trabalho, por isso, né, Managed Workflow, ajudando, contribuindo aí para a gente em muitas coisas. E nós temos também o Bare Workflow, que é basicamente onde o Expo abre mão de fazer algumas coisas para a gente e passa essa responsabilidade para quem está desenvolvendo.
que se parece com o desenvolvimento com o React Native CLI, né? Onde a gente vai ter ali a parte nativa do código e a gente vai poder interagir com ela, né? Então, nós temos essa possibilidade. Aqui na própria documentação, o próprio Expo fala, né, que ele não nos limita, né, não nos bloqueia. Então, a gente pode muito bem iniciar um projeto com Better Workflow e com Managed Workflow, né, que é o que a gente fez agora. E se eventualmente no futuro a gente precisar de muito dessa parte nativa, a gente pode exportar esse arquivo, esse projeto, né, de Managed Workflow para Better Workflow e a partir dali continuar desenvolvendo normalmente, só que com essa parte nativa aí do código, né, do projeto. Então, nós temos essas possibilidades, tá? E se a gente volta aqui na própria documentação dele, se nós clicamos aqui em API Reference, a gente vai ter aqui documentado, inicia aqui, né, pelo app.json, que é aquele arquivo que eu mostrei para vocês, que a gente tem aqui no projeto, né, que é onde a gente configura meio que o aplicativo, como que ele vai se comportar lá do lado nativo, né? Então aqui está documentado todas as possibilidades que a gente tem de propriedade, de o que é, por que a gente seta, quais os valores que a gente pode setar ali. Então, se a gente olha aqui na direita, tem muita opção, né? Muita coisa que pode ser configurada por ali, tá? Nós temos aqui a parte do método também, onde ele fala um pouco sobre o método, que o método ele vai lembrar ali a parte do Babel, né? Ele está nesse meio termo aí entre conversão do código desenvolvido com a parte nativa, né? A gente não vai explorar muito isso, mas tem documentado aqui como que a gente faria esse meio de como a gente configuraria o método, né? Nós temos aqui também o que é muito interessante, que é essa parte aqui do Expo SDK, que são as bibliotecas aí que o Expo fornece para a gente, né? As SDKs que a gente já tem dentro do Expo para estar trabalhando. Então, nós temos a parte de acelerômetro, autenticação com Apple Authentication, né, que é só no dispositivo iOS. Ele já mostra aqui, né, a compatibilidade com a plataforma. Tem algo bem interessante também, que é a questão do web, né, que o Expo também tem a parte web, né, esqueci de falar isso antes, mas enfim, é mais uma possibilidade da nossa, meio que a mesma base de dados vai estar no Android, iOS e também no web, né, bem interessante isso aqui. Mas enfim, isso a gente pode olhar aqui. Nós temos muitas bibliotecas, muitos SDKs que tipo, vai ajudar muito a gente lá no desenvolvimento. Então tem a parte de armazenamento, né? Áudio, background fetch, enfim, bateria, calendário, câmera, enfim, tem o Crypto aqui, né? Que lembra o Crypto lá do Node. Enfim, tem um file system, muita coisa interessante aqui que a gente já tem a biblioteca pronta e a documentação também pronta, né? Então, ajuda muito, tem muitas possibilidades aqui. E uma delas que a gente vai iniciar na próxima aula é falando aqui da parte de navegação, tá? Então, aqui nesse Routing and Navigation, tem aqui uma parte na documentação que nós estamos nos guias, né? Aqui eu estava no API Reference, né? Mas se a gente vem aqui na parte de Guides, ele tem aqui falando, né, em Assorted Guides, né? A parte de Routing e Navigation, que é a questão de navegação do usuário dentro do app, que é muito importante e que quando a gente fala de React Native, a gente está falando de React Navigation, né? Que isso é aí a opção, ele fala aqui, né? Que é a biblioteca mais popular de navegação no ambiente do React Native e que vai nos ajudar, vai dar muita possibilidade para a gente estar navegando o usuário, né? De uma tela para outra. Por mais que no projeto a gente não vai usar tanto, é de extrema importância a gente abordar isso, e tanto que eu vou estar falando sobre ela aqui nas documentações. É uma documentação bem extensa, a gente tem muita possibilidade, muita coisa aqui que a gente pode estar fazendo de diferentes navegadores, né, diferentes tipos de navegação. Então, se a gente vem aqui em API Reference e se a gente olha aqui em Navigators, nós temos aqui o Stack Navigator, né, que é aquele navegador que lembra um baralho, né, onde as telas ficam umas sobre as outras, né, uma pilha de telas. Nós temos aqui o Drawer, né, que é aquele que a gente arrasta para o lado. Bottom tabs, que é aquele inferior, né? As tabs inferiores. Enfim, tem o Material Top Tabs, que é
um navegador que fica na parte superior, mas o fato é que essa biblioteca vai estar sempre, basicamente em todo projeto que a gente for mexer aí, porque a navegação do usuário é algo muito importante e essa biblioteca faz essa tarefa muito bem, tá? Então, já falamos aqui, né, sobre a estrutura, falamos da documentação, falamos também da navegação, que é o que a gente vai começar a falar na próxima aula. Eu falei aula passada, eu acho, em algum momento. Enfim, na próxima aula a gente vai estar falando do React Navigation. E aqui eu tenho, né, no XD, o design aqui do projeto que a gente vai estar desenvolvendo. Que é a questão lá, a ideia de um CRUD de produtos, né? Isso aqui a gente vai estar usando a API criada por Leandro, que ele fez lá para a gente estar fazendo aí um CRUD de produtos, né? Então é criar, editar, deleção e listagem de produtos, né? Então a gente tem essa interface aqui, onde a gente vai listar os nossos produtos, né? Vai conseguir ver um produto, criar um produto. Aqui tem a parte do formulário, né? E da edição, deleção, aqui é a questão do feedback com o usuário, a listagem, né? Enfim, a gente vai estar fazendo tudo isso nesse curso, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a falar sobre a questão da navegação, né? Que é essa parte inferior aqui. E, enfim, é isso, né? Então, para essa aula, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.